Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Tarobá Esporte. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Já estamos na metade do primeiro mês do ano e eu já começo dando um abraço legal para o Gilmar, para o Max e também para o seu Wilson, pessoas que eu encontrei ontem lá no Estádio Olímpico no jogo do Cascavel e Andraus. Por falar nessa partida, Cascavel segue sem vencer em casa neste Campeonato Paranaense, sem vencer em casa no ano. Ontem, apesar do volume de jogo, apesar das muitas finalizações, empatou em 1-1 com o Andraus. O desejo da torcida do Cascavel era presenciar a primeira vitória em casa na temporada. Contra o Andraus, ela se ofereceu para a Serpente Aurinegra pelas muitas oportunidades criadas. O primeiro gol do Cascavel no Olímpico foi amadurecendo. O primeiro que tentou foi Peçanha depois do bom cruzamento de Antony. Garratti arriscou de longe e levou perigo. Peçanha teve nova chance. Cruzamento de Antony, todo mundo furou e ele bateu firme, com desvio por cima. A insistência do camisa 8 deu resultado. Ele apareceu entre os zagueiros do Andraus e concluiu o cruzamento de Braga. Peçanha, autor do primeiro gol do Cascavel no Estádio Olímpico em 2026. Só que o Andraus também teve chances. A cabeçada de Lucão passou bem perto. E Felipe Valdívia bateu de fora da área e acertou o cantinho de André Luiz. Primeiro gol sofrido pelo Cascavel no Campeonato Paranaense. O lado bom é que o time de César Bueno ainda tem a melhor defesa do estadual. O ataque é que poderia ter números mais expressivos. Olha só essa boa jogada e o chute de fora da área de Garratti. Mas nesse lance o goleiro Luiz Carlos é que foi bem. Já Gabriel Lira perdeu, invadiu a área e bateu por cima. César Bueno recorreu ao banco de reservas para buscar a vitória, mas o Cascavel seguiu perdendo chances. Garratti bateu no centro do gol para a defesa do goleiro. Gabriel Lira arriscou da grande área para fora. Caio Rocha teve outra grande chance. Recebeu o passe de Saci e encheu o pé, por cima. A melhor chance foi justamente de Saci. A bola sobrou limpa para ele, dentro da área, mas Saci bateu por cima, 1-1. Por conta disso, a tão desejada primeira vitória em casa no ano ainda não veio. Mas o Cascavel está invicto no Paranaense e subiu uma posição na tabela. É o terceiro colocado no grupo A com 5 pontos. Se você vai ver as estatísticas, nós tivemos 20 finalizações, o Andraus teve 3. E as 3 foram no primeiro tempo. Então, mostra como nós fomos superiores. Era um confronto que a gente podia ter vencido e deveria ter vencido até por ser dentro de casa, mas eu achei que a gente emocionalmente hoje sofreu demais o gol, né? Que é algo que, por ser uma equipe jovem também, é algo também natural e a gente não tinha passado por isso ainda, né? O Cascavel agora só volta a jogar no Estádio Olímpico na última rodada da fase classificatória contra o Curitiba. Agora, a equipe tem 2 compromissos longe de casa. O primeiro deles contra o Cianorte já no próximo domingo. Depois, o Cascavel visita o Operário em Ponta Grossa. Na nossa projeção inicial de pontos, a gente imaginava terminar essa primeira parte aí da primeira fase, esses 3 primeiros jogos. Nossa projeção era de 7 pontos, né? E a ideia era empatar o jogo fora e ganhar os 2 em casa. Porque em casa nós temos que ser mais dominantes, né? Mas coisas do futebol, a gente não conseguiu furar essas defesas que tiveram aqui. É claro que o desempenho em si, se você pensar, esses 3 jogos, na minha opinião, a gente foi superior ao adversário nos 3 jogos. Mas não é isso que a tabela mostra, né? Porque a gente precisa somar os pontos. Então agora a gente vai para uma segunda perna aí de primeira fase, muito complicada. São equipes que têm um investimento alto, né? Tanto o Cianorte, o Operário quanto o Curitiba aqui. Mas nós temos equipe, até pelo que a gente conseguiu produzir nesses 3 jogos, acredito que nós temos equipe para confrontá-los e, por que não, vencer até nossos domínios. Por falar em números, jogo importante para o zagueiro Giovani, que completou 50 partidas com a camisa do Cascavel. Cara, 50 jogos, muito feliz. Para nós atletas que estamos nessa divisão mais baixa, é mais difícil atingir essa marca de jogos, tem calendário de menos jogos, então é uma marca que eu fico feliz, né? Uma recompensa do trabalho que vem sendo feito, não só meu, de toda a comissão. E quanto aos próximos jogos, cara, 2 jogos difíceis, mas como eu falei, temos
baita time para fazer 2 bons jogos e conseguir 2 resultados positivos aí para garantir essa classificação. Bom, Cascavel e Cianorte, então, jogo do domingo, válido pela 4ª rodada lá no estádio Albino Turbay. Inclusive, o próximo adversário do Cascavel fecha a 3ª rodada hoje. O Cianorte joga fora de casa, pega o Independente São Joséense, jogo que vai ser na Vila Capanema, às 7 da noite. E seguimos falando de Campeonato Paranaense, porque ontem teve mais bola rolando. Destaque agora para as vitórias do Londrina fora de casa, do Atlético Paranaense sobre o Operário e do Galo Maringá, que fez 3-0 para cima do Foz do Iguaçu. O Galo Maringá não tinha marcado gols e ainda não tinha pontuado no Campeonato Paranaense. Mas o time reagiu na 3ª rodada e fez logo 3-0 no Foz do Iguaçu. Cobrança de falta, Iruan fez de cabeça, 1-0. Eric acertou um chutaço da meia-lua e marcou um belo gol, 2-0 Galo. No finzinho da partida, vacilo da defesa do Foz. Eric aproveitou e concluiu da entrada da área. A bola entrou mansinha, segundo dele no jogo. 3-0 Galo Maringá, que agora é o 3º colocado no Grupo B com 3 pontos. Já o Foz do Iguaçu sofreu a primeira derrota e caiu para o 4º lugar no Grupo A com 4. Até agora, o único visitante que venceu na rodada foi o Londrina. Ontem, fez 2-0 sobre o Azures em Pato Branco. O primeiro foi um golaço de Bruno Santos. Dominada marota na coxa e batida sem deixar a bola cair, 1-0 Tubarão. O segundo foi do artilheiro Iago Teles. Ele pegou a sobra após o corte do zagueiro e marcou o 3º dele no campeonato. 2-0 Londrina, líder do Grupo A com 7 pontos. O Azures segue sem vencer e é o 5º colocado no Grupo B com 2 pontos. Situação complicada mesmo é a do atual campeão Operário, que ainda não venceu. Tem a pior campanha do campeonato. Em 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Lanterninha do Grupo B com apenas 1 ponto. Ontem, o Fantasma foi até a capital do estado e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. Cobrança de escanteio, desvio na primeira trave e Bruninho concluiu de cabeça, 1-0 Furacão. Na sequência, Beleze fez um gol meio sem querer. Ele lançou para a área, a bola quicou e encobriu o goleiro do Fantasma, 2-0 placar final. Com a segunda vitória em casa, o Furacão é o 2º colocado no Grupo A com os mesmos 7 pontos do líder Londrina. Falar mais de futebol, porque agora eu quero dizer o seguinte para você. Toda brasa acesa e aquele pão de alho na mesa é o sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. Mas todos eles têm uma receita original que traz o gosto dessa celebração nacional. Estou falando do pão de alhozinho, que agora tem novidade chegando para acender ainda mais esses momentos. A linha todo churrasco. Então corra e garanta um pão de alhozinho aí nas redes de supermercados da sua cidade. Toda brasa acesa com pão de alho na mesa. É sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. E só tem uma receita original para aproveitar com gosto toda essa celebração nacional. Pão de alhozinho, o sabor que acende todo churrasco. Pão de alhozinho, sabor que acende todo churrasco. Vamos falar com os outros campeonatos estaduais. Ontem teve o primeiro grande clássico no Paulistão, um jogo entre Palmeiras e Santos, lá na Arena Barueri, e o Verdão começou bem os confrontos aí contra os rivais. O gol do Alan, que garantiu a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Santos. Palmeiras, 2 vitórias em 2 jogos, 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Essa rodada tem sequência hoje com alguns gigantes em campo. Quero destacar aqui o Corinthians, que tem um jogo contra o Bragantino, 7h30 da noite, fora de casa. E o São Paulo, que começou mal o Campeonato Paulista, faz o primeiro jogo em casa hoje, vai receber o São Bernardo, esse jogo às 9h45 da noite no Morumbi. Gols dessas partidas amanhã no Tarobá Esporte. E depois do intervalo, outros estaduais. Sabe quem perdeu? Foi o Grêmio lá no Gauchão. Perdeu por 1-0 para o São José, em Porto Alegre. De volta com o Tarobá Esporte, agora destacar o Campeonato Gaúcho. Teve jogo do Grêmio ontem em casa contra o São José de Porto Alegre. E o tricolor gaúcho conheceu a primeira derrota. Foi um gol do Zequinha marcado pelo Ronald Barcelos, guri formado na base do tricolor gaúcho. Então o Grêmio em 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, foi superado então por este rival em casa. O Grêmio que hoje de manhã anunciou a contratação do goleiro Everton, ex-Palmeiras. Hoje tem mais gauchão, destaque para o Inter, que pega o Monson fora de casa às 7 da noite. E vamos seguindo nos campeonatos estaduais, trazer destaques agora do Carioca, com um tropeço do Flamengo e também gols do Campeonato Mineiro.
O Flamengo começou o Campeonato Carioca com um time alternativo e está sofrendo. Ontem fez a segunda partida e foi derrotado pelo Bangu por 2-1. No início do jogo, passe vertical para Patrick Ferreira, que fuzilou 1-0 Bangu. O segundo foi de um haitiano com nome de craque, Garrincha, e foi um golaço. Chute no ângulo, 2-0 Bangu. O time sub-20 do Flamengo descontou com outro golaço. Conclusão por cobertura de Guilherme Gomes, 2-1 Bangu, placar final. O Fluminense estreou ontem com vitória sobre o Madureira, 2-1. O tricolor das Laranjeiras também usou um mistão. E Lescano bateu de primeira no canto, 1-0 Flu. O Madureira empatou com o Marcão de cabeça, 1-1. Mas John Kennedy fez boa jogada individual e garantiu a primeira vitória do Flu na temporada, 2-1. Agora o Mineiro. Após a derrota na estreia, o Cruzeiro se recuperou e venceu o Tombense por 2-1. Primeira vitória de Tite no comando da Raposa. Ainda com time reserva, o Cruzeiro construiu a vitória com gols de Kaique Kenji e Jaffa. Pedro Oliveira descontou para o Tombense em Uberlândia. Já o Galo segue sem vencer no Campeonato Mineiro. 2 empates em 2 jogos. Ontem, empatou em 1-1 com o Norte fora de casa. Gustavo Hermel fez um golaço para o Norte. E Rony pegou a sobra para empatar a partida, 1-1. Copa São Paulo de Futebol Júnior em destaque. Estou acompanhando o jogo do Inter, empatando com o Nacional de São Paulo em 2-2. O jogo está indo para os pênaltis. Ontem, Santos, Cruzeiro e Grêmio avançaram para a próxima fase. Reencontro na terceira fase da Copinha. Em 2025, Santos e Ferroviária se enfrentaram na terceira fase e o Peixe ficou pelo caminho na disputa de pênaltis. Ontem o resultado foi bem diferente. O Alvinegro liquidou a partida ainda nos primeiros 45 minutos. Matheus Xavier, Pedro Assis e Nadson marcaram no primeiro tempo. Na segunda etapa, Kenai aumentou a goleada e Nicolas diminuiu para a Ferroviária. Santos vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas de final. A Raposa não tomou conhecimento da Ponte Preta. Gustavo Zago abriu o placar de cabeça. E as coisas pioraram para a Macaca quando Pablo, zagueiro da Ponte, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Só que sobrou um Pablo em campo, o atacante do Cruzeiro, que fez mais um já no lance seguinte. Miguel deu números finais à partida. Cruzeiro e Santos se enfrentam amanhã pelas oitavas de final da Copinha. O Grêmio também avançou, venceu a Chapecoense com gol contra de Luciano ainda na primeira etapa. A equipe gaúcha vai enfrentar o América do Rio Grande do Norte, que bateu o Mirassol por 2-0. Gente, a gente vai se despedir no Tarobá Esporte desta quinta-feira com imagens da Copa Africana de Nações. Ontem foram realizados os 2 jogos das semifinais. A grande decisão vai ser domingo ao vivo na tela da TV Tarobá Band. Senegal venceu o Egito por 1-0, tem o gol do Sadio Mané. E o anfitrião Marrocos eliminou a Nigéria nos pênaltis após um empate em 0-0. Grande abraço, amanhã eu volto 12h45.